povo de Deus, constrói cidadania. Pois então, gente, a maioridade penal é um tema bastante polêmico entre os legisladores, juristas brasileiros em geral. Um assunto que divide a sociedade entre aqueles que apoiam para que haja a redução da maioridade penal e aqueles que têm um posicionamento contrário a isso. Surgem debates e mais debates. Vale lembrar que, de acordo com pesquisas, na soma de crimes, os adolescentes são responsáveis por menos de 10% das Marquem bem a atenção, por menos de 10% das infrações registradas, sendo em sua maioria furtos, infrações contra patrimônio, sem emprego de violência ou ameaça à pessoa. Já as infrações que atentam contra a vida somam 1,09% do total de todas as infrações violentas no Brasil. Historicamente, crianças e adolescentes são muito mais vítimas do que autores de homicídios. A questão é que as infrações ou crimes cometidos por eles ganham maior repercussão e visibilidade na mídia. Então, para falar mais sobre esta polêmica, nós estamos recebendo em nossos estúdios a Sueli Camargo, coordenadora da Pastoral do Menor na Arquidiocese, consultora municipal do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, e eleita agora nas últimas eleições, não é? Beleza, e nós fizemos aqui propaganda para a Sueli. Beleza. Porque ela é séria, não é? Sueli, bom dia. Bom dia, Padre Cido. Bom dia, Cidinha, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho. É uma alegria estar com vocês aqui nesta manhã fria de São Paulo. E nós estamos aqui com o Fábio Rodrigues, advogado, membro da coordenação do movimento contra a redução da idade penal São Paulo. Ele é professor. Bom dia, Fábio. Bom dia, Padre. Bom dia, Cidinha. É um prazer estar aqui na Rádio 9 de Julho, uma alegria. E muito obrigado pelo convite para a gente discutir esse tema tão importante. E os seus alunos estão acompanhando esse tema agora, não é isso? Sim, temos vários alunos, né, da ITEC CEPAM, ITEC Cidade Tiradentes, né, que eu dou aula, leciono lá. Tivemos uma atividade na terça-feira agora. E eles estão sintonizados aqui na rádio para assistir e para ouvir, né, o nosso programa aqui. O tema era sobre redução de maioridade penal. Isso, o tema foi sobre a redução da maioridade penal. Legal. Bacana, um abraço para a turma. E estamos aqui também com Eugídio Alves Carvalho, membro do Fórum de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo e também membro do movimento contra a redução da maioridade penal daqui em São Paulo. Ex-conselheiro tutelar de 2005 a 2011. Bom dia, Eugídio. Bom dia, Eugídio ou Engídio? Eugídio. Isso, Padecido. Bom dia, Padecido. Bom dia, Cidinha. Fábio Rodrigues, meu companheiro. Sueli. Todos os ouvintes da Rádio 9 de Julho. Um prazer estar aqui hoje para poder debater um tema tão importante para a cidade e para o país. Muito obrigado pelo convite. Pois é, mas que coisa impressionante é isso, né? Como o pessoal quer solução para a violência diminuindo a idade penal. Mas que coisa mais parece-me que o nosso país, às vezes, desiste de educar nossas crianças, não é, Sueli? Pois é, Padre Cido. E aí nós, enquanto igreja, temos aí um compromisso de nos manifestarmos contra essa posição. E o fundamento disso tudo, né, está baseado aí numa PEC, reconhecida como 171, baseada que essa alternativa, essa medida da redução da maioridade penal diminuiria a violência. Então, há um engano nessa posição. Outro fundamento é que eles não são punidos. Né? Não é isso, companheiros? Então, o forte dessa PEC é mencionar, fundamentada na não punição do adolescente que comete o ato infracional e com o objetivo de diminuir a violência que está aí no país. Digamos para os nossos ouvintes o que é a PEC. Vamos lá, doutor Fábio, explica para nós. Então, Baticido, a PEC, na verdade, é um projeto de emenda constitucional, né? Certo.
que foi proposta lá na Câmara dos Deputados. Essa é uma PEC antiga, né, de 93, e que agora, novamente, eles tentam ressuscitar, elas ressuscitaram, né, no sentido de dizer que o melhor caminho para resolver a violência no nosso país é encarcerar os nossos jovens, né? Essa PEC, ela tem uma característica inconstitucional, porque ela fere o artigo 5º da nossa Constituição, em que diz, né, que tem lá os direitos individuais e que as nossas crianças, os nossos jovens têm que ser tratados, né, com mais política de proteção básica, como cultura, esporte, lazer, e não encarcerar. Né? Então, a gente entende que é uma medida inconstitucional, muito embora ela tenha passado na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados. E a gente sabe que existe um clamor mais emocional, né? Não existe nenhum fundamento, nem jurídico, nem fundamento algum que justifique tal medida, né? Que ela seja tomada, porque nada disso vai resolver, e é colocar, na verdade, o jovem, o adolescente, como se fossem eles os maiores responsáveis pela nossa criminalidade no país, quando na verdade não é isso, né? E como é que estão as autoridades, inclusive os 3 níveis de poder, em relação a isso? Vocês têm notícia? Então, como a PEC, Padre Cido, ela é uma emenda e que ela é aprovada no Congresso e não prevê nem sanção do Executivo, muito embora ele que vai ter que executar, quer dizer, ele claro, que vai ter que ver onde vai colocar essa juventude, né? Que se realmente for aprovada e ela se mantiver, onde vai colocar esses jovens, onde vai encarcerar, quando a gente não tem nem condições mais de encarcerar a quantidade de adultos que nós temos, né? A gente somos o terceiro maior país que encarcera no mundo. No entanto, a gente vê que não resolve o problema. A presidente da República, a presidente Dilma, ela já soltou uma nota contrária à redução da maioridade penal. Isso mesmo. Né? Ela se manifestou publicamente, né, que é contrária à redução da maioridade penal, mas a gente ainda não tem notícia dos demais órgãos do Executivo. Né? Na semana passada, o prefeito de São Paulo teve na região de São Mateus, ele se manifestou também contrário, mas ali foi entre nós. Né? A gente espera que haja uma manifestação efetivamente pública do nosso prefeito, e também a gente sabe que o governo do Estado de São Paulo, né, a gente gostaria de ouvir também, embora a gente sabe que eles são a favor do aumento do período de internação para os jovens que cometem atos infracionais, né, com gravidade, mas não se manifestou efetivamente com relação à questão da redução, muito embora a gente saiba que eles têm ali um posicionamento favorável também. É importante também, Padre Cido, nós enfocarmos aqui que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e também o nosso cardeal Dom Odilo Pedro Scherer já se manifestaram publicamente contra a redução da maioridade penal, afirmando que o caminho não é este. Afirmam ainda que a redução da maioridade penal, na verdade, ela violenta e penaliza ainda mais, sobretudo, os nossos jovens, os pobres, os negros e os moradores de periferia. Então, a igreja, na verdade, ela sofre com essa questão de violência. Ela penaliza também a dor dessa família, dessas pessoas que são vítimas. E também aponta que não é essa a solução. Nossos bispos, na última conferência, recentemente, lançou um documento confirmando essa posição, a manifestação contra a redução da maioridade penal. Sabemos que não é este o caminho. Nossos jovens, queridos ouvintes, nossa juventude em geral, já são penalizados. O suficientemente. E nós temos uma lei federal que, na verdade, é exemplo no trato do adolescente, na garantia do seu direito, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que precisa, na verdade, é ser cumprido essa lei. É isso que precisa ocorrer no país. Agora, o que a gente fica assustado, o padre Júlio Lancelotti, ele tem uma expressão que eu acho... que é a pura verdade. Ele diz assim: aqueles jovens que partem para a violência, e às vezes de uma violência que nos espanta a todos, no fundo, se você for examinar a vida desses jovens, o padre Júlio diz que eles estão vomitando sobre nós, a expressão é dura, mas é assim, a violência que eles estão engolindo desde o nascimento. Não é isso? Olha, Padre Cido, essa é uma pura verdade, viu?
E uma coisa, Padre Cílio, que precisa ficar muito bem claro, sobretudo para os nossos ouvintes, né, que estão nos ouvindo agora, é a questão que diz respeito ao trato da implementação da política pública na periferia. Tá posto, ouvintes, que a política pública de proteção básica na periferia, ela inexiste. Os grandes números de violência ou de adolescentes oriundos da grande nossa periferia em São Paulo, né, digo até de São Mateus, que a gente conhece a região muito bem, é por conta da falta do Estado que não implementou as políticas públicas. Então, veja, quando você tem uma sociedade que é lhe furtado o direito, aliás, como está bem dito, o doutor Fábio já falou sobre isso, né? Artigo 227 da nossa Constituição Federal vai dizer do direito. E o Estatuto da Criança reforça isso. Ou seja, enquanto o Estado não fizer o seu papel, desde já, ou desde ontem, nós teremos sim famílias, crianças, adolescentes e jovens, vítimas da violência também. Agora, não podemos, imbuídos da emoção, ou, por que não dizer, né, Padre Cílio, da grande mídia, que tem feito, sim, um papel de levar para a comunidade que a redução é a solução, nós caímos nessa armadilha. O que a periferia pede, Padre Cílio? Que nós, sociedade civil organizada, as entidades sociais, poder público, saia da casinha e encare o problema de vez. Essa que é a verdade. Agora, tem uma coisa também que é preciso que os nossos ouvintes atentem para o fato. Porque não existem menores que praticam a violência só na classe mais humilde, não é? Só nas periferias. Nós temos estudantes, nós temos jovens de classe média e às vezes classe média alta que com uma crueldade imensa toca fogo em índios, não é? Toca fogo em índios, fazem a maior, violentam as pessoas por aí. E a gente está, às vezes, está pensando em reduzir a maioridade penal e se esquece que quem tem dinheiro não vai deixar seus filhos na cadeia. E a diferença disso tudo é que esse jovem que o senhor descreveu, ele tem aí por detrás dele o seu direito garantido através de um bom advogado que garante o devido processo legal. Também. E os nossos meninos negros, de periferia, pobre, isso aí eles não têm. Eles não têm isso, e aí, reforçando o Padre Cílio, era importante os nossos ouvintes ter claro isso. O Eugídio trouxe uma característica das questões de política pública e o papel do Estado. Então, a redução da maioridade penal, era bom ficar claro que com isso tudo o Estado passa aí o atestado de incapacidade de lidar com essa realidade de violência no país. Até porque não é tanta gente assim, não é? Não são tantos os menores infratores, etc. Não é, Wanda? É verdade, Padre Cílio. A gente tem algumas falácias que são vendidas, principalmente nos meios de comunicação em massa, né? Que vende algumas informações que são totalmente inverídicas. Eu acho que o programa, a Rádio 9 de Julho, ela é importantíssimo esse programa de esclarecimento, né? Primeiro que é totalmente inverdade de que é a maioria dos nossos jovens que estão aí fazendo as atrocidades de violência. É uma falácia. Na verdade, os adultos cometem muito mais crime. Agora, quando um adolescente eventualmente comete um ato infracional, né, de natureza grave, né, aí se ressalta que dá a impressão que tem um jovem a cada esquina cometendo um ato infracional. É verdade. Então, isso também, né, os meios de comunicação, de forma, na nossa opinião, do movimento contra a redução da maioridade penal irresponsável, né, tá vendendo uma informação que ela é inexistente. A gente não está aqui dizendo que os adolescentes que cometem ato infracional não devam ser punidos. Aliás... eles são punidos. Isso, eles são punidos rigorosamente. Desde os 12 anos. Só que com uma possibilidade, quer dizer, não se fecha para eles, não sei se eu estou certo nesse sentido, a porta de uma reconstituição da pessoa, da integridade dele, etc. Ao passo que hoje, se alguém bate na sua porta e diz, eu sou ex-presidiário,
você bate a porta na cara dele. É isso, verdade. Aí você E não daqui tem... a pouco nós estaremos batendo a porta para nossas crianças. É verdade. E aí se você coloca a reclusão, qual que é o índice, né, de como que nós vamos recuperar esses adolescentes encarcerados, sendo que a maioria dos adultos que vão para o encarceramento, você não tem uma política de ressocialização desses presos. Imagine com os adolescentes. Nem na Fundação Casa, hoje a gente tem a garantia de que esses jovens, esses adolescentes acabam sendo ressocializados ou criando uma possibilidade melhor para a vida deles. Verdade. Né? E falando em encarceramento, ontem nós lemos uma notícia de que, se comprovada mesmo, se for aprovada de fato a redução da maioridade penal, o Brasil vai precisar investir mais de 650 milhões de reais, não é, em sistema prisional, em novas penitenciárias, não é isso? Você quer falar sobre isso? Olha, Cidinha, exatamente isso. E eu queria só aproveitar, Parecido, para lembrar uma coisa. No Brasil, os dados mostram que 22 mil adolescentes estão hoje em regime fechado. Vejam como isso é sério. Mais de 10 mil estão no estado de São Paulo. Então nós estamos numa situação que a federação toda, ela tem muito menos jovens em regime fechado. E o estado de São Paulo, que é o maior da federação, aliás, né, um belo orçamento, esse ano passando 160 bilhões de reais, ele não consegue ainda fazer o que o senhor disse há pouco, a política da ressocialização. Imagine vocês, ao invés do Brasil estar discutindo a pátria educadora, com mais escola de qualidade e com eficiência. Com esses 650 milhões, você está percebendo, Cidinha? Resolveria essa situação. Com implementação, Cidinha, nas periferias, Exatamente eu clamo isso. por política pública na cultura, no esporte, no lazer, no entretenimento. Nós tínhamos que estar discutindo agora, no Brasil, que pátria educadora queremos para os nossos filhos, netos e as gerações futuras. Mas não, estão colocando de goela abaixo para nós simplesmente a discussão de construção, Cidinha, de mais cadeias e mais presídios. O Brasil não merece isso. E aí a gente tem que ligar uma coisa a outra, não? Se de repente nós estamos aí uma greve de professores com 60 já nos seus 65 dias. 65 dias, e eu fico pensando, estamos desistindo de educar nossas crianças e adolescentes. Isso sem contar que os professores, né, são recebidos a bala de borracha, com cachorros em cima deles para morder e tal. Quer dizer, como é que a gente vai respeitar? Como é que faz? Na verdade, Né? a sociedade que apoia essa proposta, ela não tem noção que esse jovem que passar por um sistema de cárcere que temos hoje, que não ressocializa os nossos homens, os adultos, homens e mulheres adultas, também não vai ressocializar a juventude. E o mais grave ainda, essa sociedade que propõe, né, os nossos grandes juristas que estão aí discutindo essa questão da PEC 171, eles vão estar preparados para receber esse jovem? Ele vai passar pelo sistema de cárcere, jovem ainda, ele vai voltar para a sociedade jovem. Pior do que ele entrou. E como ele vai voltar? Pior do que ele entrou. A Neuza lá da Parada de Itaipa, Sueli, diz assim: eu nasci no meio da favela, onde os pais sempre me passaram como ter respeito e educação com as pessoas. O que hoje falta para os jovens é amor, é educação, é respeito. O que a gente está comentando. Muito bem, Neuza, muito bem. É exatamente isso. A oportunidade. Como eu havia dito no início, a nossa juventude de hoje passa por um ciclo. Ele não tem. Existe a política pública, mas ela é indevida, não responde à necessidade. Então, anterior ao ato infracional, ele já é punido por falta de educação, saúde, moradia, lazer. Após o cometimento do ato infracional, ele é inserido numa medida chamada socioeducativa, entre aspas, que não ressocializa, não dá oportunidade a ele no período de cumprimento dessa medida. Ele volta para a sociedade e essa sociedade não o acolhe. É um ciclo vicioso, não acolhe, não dá oportunidade, não dá escola, não abre a porta, não dá emprego, ele não é preparado anterior a isso, ele volta novamente. E aí lembra a frase de muitos outros que já disseram, né? Quando o Estado exclui, o tráfico
inclui. Ah, E é o que acontece com a grande maioria da nossa juventude. Esse número que o nosso companheiro Eugídio disse, dos meninos que estão cumprindo medida na unidade da Fundação Casa, a grande maioria é por tráfico e pequenos furtos. E sem esquecer que, e é bom lembrar mesmo, que enquanto esses meninos são lhes negados direitos básicos, nós temos toda uma mentalidade consumista bombardeando para eles que vida é ter mulheres bonitas, é ter carrões, é ter um vidão, é ter prazer, etc. E eles sentados lá, mas se vida é isso, e eu não tenho, eu vou atrás. E vai atrás, e as escolhas são erradas, porque também não lhes ensinaram a fazer as escolhas certas. Valores, né, Padre Cílio? Valores, é por aí, não é? É verdade, Padre Cílio. E a gente tem que reforçar aqui, né, para os nossos ouvintes, quem dá tempo de nós barrarmos essa medida, que está lá no Congresso Nacional, na Comissão Especial, para que possamos, né, se manifestar, que a sociedade se manifeste contrário, e que ao invés de perder tempo nessa discussão, de retroagir aquilo que nós conquistamos com muita luta, que foi o Estatuto da Criança e Adolescente, que eles escutam o orçamento, né, o orçamento da União, e que os parlamentares também em nível municipal, estadual, discutam o orçamento para garantir mais cultura, mais esporte, mais lazer, que é isso que é fundamental, que é isso que vai cada vez mais diminuir e fazer com que os nossos jovens não sejam incluídos na criminalidade ou chamados a trabalhar no tráfico. Eu só completando ainda nessa linha, eu acho que eles sabem a receita, sabem a solução, os nossos governantes sabem disso. E querem prova disso? Vamos aguardar aí as próximas eleições. Vão para a imprensa propondo toda a medida possível e os maiores milagres. Na verdade, eles sabem a solução, mas falta vontade política. Falta vontade política, porque motivo para investir, na verdade, precisaria estar referendando aí o porquê não revemos a questão da educação precária, o porquê não buscamos forma de combate ao narcotráfico, porquê não penalizamos maior ainda os adultos que investem a criança e o adolescente no crime, porquê não revemos o sistema de encarceramento, que na verdade é uma cultura aí punitiva da sociedade. Então temos muito a ser revisto antes mesmo da redução da maioridade penal. Pois é, gente, mas que coisa. Vamos ter que refazer esse tema. Vamos ter que voltar a esse assunto. Vamos marcar, talvez para a semana que vem. Vamos voltar aqui. Porque aí enumerar os índices. É importante trazermos, Cidinha, que em nossa sociedade, nós temos aí um grande índice ouvinte, saibam exatamente com clareza a posição da CNBB, a posição da Pastoral do Menor da Arquidiocese de São Paulo. E ainda dá para reverter isso, é isso que você estava falando? Se a sociedade se conscientizar do que é essa redução? Isso. Olha a consciência bonita da Maria da Guia, lá da Vila Nova Cachoeirinha. Foi criada no Nordeste, onde passou fome, onde os pais ensinaram que nunca devem roubar ou pegar o que não é nosso. Falta para os nossos jovens participação, carinho, o amor da família, respeito do Estado. Vamos retomar esse tema, gente. Vamos retomar. Porque acabou o nosso tempo. Que pena! A gente agradece. Quando o assunto é sério, o tempo voa. E dá tempo reverter, sim, viu, Cidinha? Claro. A gente precisa se manifestar no Congresso, ainda dá tempo, não foi votada ainda. A votação ela é em 2 vezes, nas 2 casas, o Senado e a Câmara dos Deputados. Então dá tempo a gente se manifestar, a sociedade ir para a rua, avisar e dizer que a gente é contra a redução. Então a gente vai retomar esse tema para esclarecer maiores detalhes. Voltamos, muito obrigado. Voltamos às 11h05 com o Bom Dia, Povo de Deus.